Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje é um vídeo que parece que todo ano são as mesmas coisas, as mesmas perguntas, inclusive uma pergunta polêmica, tá? Não sei se é porque o pessoal viu que eu iniciei a reprodução e começam os questionamentos, as dúvidas, ou se é porque tem alguns outros amigos, veem pelos canais no YouTube, a didática, o manejo dos criadores e vem me fazer a seguinte pergunta: será que é a hora de juntar o casal? Será que eu fiz certo em juntar os casais agora no mês de maio? Já é o início da reprodução? E assim vai, perguntas nesse mundo que a gente vive na canaricultura, que acaba sendo rotineira, tá bom? Então assim, vou falar a vocês isso, a respeito sobre isso. Vou tentar ser o mais breve possível, não gosto de vídeo longo, vou ser o mais curto possível, tá bom? Antes disso, pessoal, não esquece não, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as atualizações. E no final desse vídeo, se você gostar do conteúdo, deixa o like, pois é muito importante para o nosso canal, tá bom? Vejam só, pessoal, de antemão, eu vou fazer, vocês me fazem um questionamento, tá? Eu vou fazer um questionamento a vocês agora. Quem disse que aves, que canário não pode reproduzir em época de frio? Aonde foi que vocês viram isso? Qual foi o artigo científico que vocês viram isso? Não tem, não é isso? Pessoal, a gente não deve tratar canário como uma ave nativa, uma ave selvagem, pois canário está muito longe de ser isso, tá bom? Então assim, hoje em dia, a relação canários com natureza quase que não existe. É duro falar isso, mas é a realidade. São aves que produzimos em ambientes domésticos. O manejo é todo voltado para ambientes domésticos, tá certo? Na natureza ela não encontra farinhada, não encontra extrusada, tá bom? No máximo encontra mistura de semente. Então assim, pessoal, tirem esse mistério que ronda aí a cabeça de vocês, que não podem reproduzir no mês, que em tal mês, porque não é do ciclo biológico da ave. Não, pessoal, não tem nada disso. Se você quiser, aliás, se as aves estiverem prontas e você quiser reproduzir essas aves em qualquer período do ano, fique à vontade. Você só não vai reproduzir esta ave quando ela está em período de muda de pena, pessoal. Terminou o período de muda de pena, um mês, terminou o período, mais 30 dias, essa ave ela já vai estar querendo uma casa lá. É o ciclo biológico da ave do canário. Então assim, não confundam aves que você vê solta na nossa fauna com aves que são criadas e produzidas em cativeiro. Essas aves que são produzidas e criadas em cativeiro, quem diz o manejo dela normalmente é o criador, tá certo? Eu vou lhe dar um exemplo. Aqui eu comecei a reprodução em maio. Minhas aves do meu criatório, quando é o período de dezembro, todas as minhas aves estão em muda. Coisa que durante todo o período aí, durante todas as regiões do Brasil, normalmente estão em período de reprodução. E por que isso acontece? Eu começo a trabalhar as minhas aves assim que elas terminam o período de muda de pena, tá? Então, se eu sei que aqui o período de muda de pena, porque eu quis que fosse assim, deixar bem claro, eu forcei a ave ser assim. Como é que a gente força a ave? A ave, ela vai começar a entrar em período de reprodução quando ela entende que a luminosidade está ideal, quando ela entende que tem alimentação farta para ela iniciar o processo de reprodução e não deixar os filhotes com necessidades da alimentação. Então assim, principalmente o fator iluminação. Então aqui eu controlo a iluminação das minhas aves através de luz artificial. Ou seja, o que é que eu faço? Em época de muda, praticamente eu desligo as luzes aqui 3 horas da tarde e deixo o entardecer, a noite chegar mais cedo, tá? Normalmente. Já quando termina a muda de pena, após um mês que terminar, o que é que eu faço? Eu já deixo a energia, a luz ligada por um período até 6h30, 7 horas, já para habituar aquelas aves entenderem que está começando o período de reprodução. Ou seja, isso é o criador que faz. Não adianta você dizer que é o frio, que é época de inverno, não tem nada disso, pessoal. Esqueçam isso. A época de reprodução de canário, quem faz é o criador. Claro, respeitando o ciclo biológico dela, que é quando entra em período de muda. Inclusive, quem faz esse período de muda, normalmente é o manejo dos anos que o criador faz. Vê como é interessante, não é isso? Então assim,
tirem isso da cabeça. Aqui eu começo a reprodução em maio e vou até novembro, tá? Por que eu faço isso? Porque aqui minha criação é voltada para competição, para campeonato. E o meu primeiro campeonato acontece em maio. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês hoje, dia 27 de maio. Domingo passado foi o meu campeonato, foi o campeonato do nosso clube, ou seja, em maio. Se eu deixar para as aves começarem o período de muda de pena em janeiro, muito provavelmente as aves não vão estar prontas para o campeonato que se iniciam em maio. Então assim, pessoal, o Brasil é muito grande, vai muito de região para região, vai muito de criador para criador, tá certo? Então assim, não se prendam a inverno. Aqui mesmo tá inverno, tá? Tudo bem, mas aqui a temperatura tá 31 graus. E aí? Umidade 80%. E aí, o que é que vocês acham? O calor de torar que tá. Então assim, esqueçam isso. O que dá a sensação de início de reprodução, as fêmeas são, primeiramente, as fêmeas não, as aves são, primeiramente, ela terminar o ciclo da muda de pena, tá? E ela entender que o fator iluminação e alimentação tá adequado e ideal para isso. Fora isso, pessoal, as fêmeas vão começar a reproduzir. Digamos, eu comecei a aprontar minhas fêmeas em maio. Por que que eu vou esperar até junho, agosto, para começarem a acasalar as fêmeas? Me digam só o motivo. Não tem motivo, pessoal. Tá certo? Então, assim, o manejo do criador, quem faz é ele, não esqueça disso, tá certo? Época de reprodução, quem diz, as aves quando terminam a muda, quando tem aquele período de descanso, junto à vontade do criador, nada mais que isso, tá certo? Então, se suas aves estiverem prontas, vocês estiverem com as fêmeas, com as coacas, bem inchadinha, significando que ela está pronta, se vocês verem que o macho ele está cantando muito, você pega aquele macho e vê se a coaca dele, aquele espigão está bem pontudozinho, geralmente fica aquela pontudo para baixo. Se ele estiver assim, ele também está pronto. Se você quiser, pode acasalar, pode juntar suas aves, não tem problema nenhum. Não vai fazer mal nenhum. Desde que, claro, diante que tudo isso de iniciar, vocês vejam visivelmente que sua ave ela vai estar sadia. Se ela apresentar um vigor físico adequado, vocês verem que aquela ave visivelmente não está com nenhuma enfermidade, se você quiser, pode acasalar. Tá certo? Então, assim, o meu manejo aqui é esse. Eu gosto de acasalar as fêmeas em maio e vou até novembro, pois quando chega metade de novembro, não é nem final, metade de novembro, aquelas minhas aves elas já estão no período de muda de pena. Lembrando que no meu manejo de preparar as minhas aves para o início da reprodução, um mês antes, que é em maio, eu começo em maio, um mês antes, ou seja, a partir de abril, eu já começo a fornecer um composto à base de vitamina E, ou seja, eu já começo a trabalhar aquela ave para entrar no período de reprodução mais sadia, no seu pleno vigor, ou seja, isso é um manejo que a gente faz, tá bom? Então assim, mais uma vez, esqueçam esse paradigma aí que a ave tem que acasalar de agosto até dezembro. Não, pessoal, esqueçam isso. Quem diz o tempo que a ave vai se acasalar primeiramente, elas estarem prontas e segundo, a vontade do criador alinhado ao seu manejo, se você tem um manejo voltado para a reprodução, tá bom? Espero ter ficado claro nisso. Recebi diversas perguntas, principalmente nos comentários dos vídeos e nos grupos de WhatsApp, tá certo? Então assim, deixei minha opinião, espero ter agregado informação ao seu conhecimento, tá bom? Meus amigos, fiquem com Deus e um forte abraço do amigo Luiz Neto para vocês. Até mais, pessoal. Tamo junto.